Louvado seja Deus. Eu quero saudar a todos com a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que Ele pagou o preço, né? Como está escrito lá no profeta Isaías, capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, né? E por suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então a paz teve um preço, né? Um preço. Por isso que Jesus disse, né? A minha paz eu vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? Não se atemorize, disse Jesus, né? Que o povo de Deus, aqueles que creem nele, não deve ficar atemorizado, com medo, né? De jeito nenhum. Por quê? Porque Jesus venceu, porque Jesus triunfou. O que nós precisamos é nos conhecer através da palavra de Deus, né? E é isso que nós estamos fazendo todos os dias, tirando proveito da situação, né? Tirando proveito das vantagens, do privilégio que temos hoje, e estamos nos reunindo, né? Se é 50 pessoas, 100 pessoas, se é 200, se é 20 pessoas, não importa. Jesus se reuniu com uma pessoa, né? E com Maria, ele se reunia muitas vezes com Maria. Uma pessoa só sentava no sofá e passava horas ali ensinando Maria, né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Nós não podemos esquecer isso, né? Então, tudo que nós estamos tendo nesse tempo aqui é um privilégio. Eu sempre digo, um privilégio, que aqueles que estão aproveitando bem esse tempo, né, vão sair na frente. Com certeza vão sair na frente. Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus maravilhoso, né? Oportunidades são criadas e nós edificamos nossa fé, né? A Bíblia fala que a fé ela desgasta, né? O dia a dia, as situações que são criadas. Então nós temos que nos edificar. E a Bíblia fala que ela vem da palavra de Deus, a fé. E automaticamente Deus, ele conhece o amanhã, né? Ele conhece todos os tempos, ele conhece o presente, ele conhece o futuro, ele conhece tudo. Então Deus sabe o que vai acontecer. E sabendo o que vai acontecer, ele nos prepara, né, para os acontecimentos. E quando então acontece, né, e o vento começa a soprar e a água começa a bater, veja, a casa balança, mas ela não cai. Por quê? Porque ela está firmada na rocha, porque nós ouvimos a palavra de Deus, porque nós praticamos a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia mesmo chega a dizer, o próprio Deus disse lá no livro de sabedoria, né? Filho meu, dá-me o teu coração, né? E a Bíblia também fala, aquele que ouve a palavra de Deus, que dá ouvido para ouvir a palavra de Deus, né? Então esse será uma pessoa bem-aventurada. Graças a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Compartilhe para alguém, né? Compartilhe, tem muitas pessoas precisando, né? Precisando ouvir de Deus, ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única coisa que no mundo ela pode trazer uma esperança, né? É a única coisa que é viva, tem vida, é a palavra de Deus, né? E ela veio, e a Bíblia fala que ela veio com um propósito, para realizar, para levantar o caído, né? Aquele que está sobrecarregado, né? Então a palavra de Deus veio para aliviá-lo, veio para tirar dele a carga, né? Então compartilhe para os outros, né? Compartilhe para que as pessoas possam ouvir lá na sua casa, possa se conectar, né? Seja no culto que nós estamos fazendo presencial ou nas lives durante os outros dias, mas que as pessoas possam compartilhar, receber também, né? Aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Amém? Um parente seu, um amigo seu, né? Participa com ele, compartilhe, você vai ver que ele vai ser agradecido a você, né? Porque de repente ele está lá e de repente ele é tocado pelo Espírito Santo, ele se conecta e a vida dele é totalmente transformada, né? A única coisa que pode combater o mal do mundo é a palavra de Deus, não existe outra coisa, né? Somente a palavra de Deus. Eu gostaria de ler nessa noite, lá em Apocalipse capítulo 11, se você tiver a Bíblia, você abre, senão você anota, lê depois, né? Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá no capítulo 11, lá no versículo 15. Capítulo 11, versículo 15. Tem um versículo aí muito bonito e até mesmo
alguns versículos, né? Nós vamos ler um, mas tem alguns versículos aí que falam muito do nosso dia, da nossa vida, né? E eu quero pautar isso, aprender quem somos. E se nós crermos que nós somos o que Deus diz que nós somos, então as coisas mudam diante de nós, né? Elas mudam, tomam nova forma, né? Nós vamos viver de maneira diferente, nós vamos ver as coisas de forma diferente, né? Nós vamos enxergar tudo diferente. Vamos lá, Apocalipse capítulo 11, lá no versículo 15 diz assim, olha: então o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo o sempre. Veja que lindo! O poder que governa o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo o sempre. Veja, quando está falando nesse versículo, não está falando quando Jesus voltar, e aí então ele começar a reinar, o milênio, ou coisa assim, não. É agora, isso aconteceu lá na cruz do Calvário, né? Na ressurreição de Jesus. Isso aconteceu ali no dia de Pentecostes, né? Quando foi cravado ali, né? Como Deus iria reinar sobre a terra, né? É tão interessante isso, sabe? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, né? E nós podemos fazer o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Mas muitas vezes nós desconhecemos o que somos e então praticamos aquilo que não deveríamos praticar, ou até mesmo pensamos como não deveríamos pensar, agimos como não deveríamos de agir, sabe? Então sofremos, né? Sofremos por essa atitude, essa maneira de viver. Mas quando nós compreendemos, é tão maravilhoso. Olha que palavra linda que João escreve, lá no capítulo de número 16, Evangelho de João, no capítulo 16. É tão linda essa palavra, né? Falando a respeito de nós, falando a respeito dos filhos de Deus, né? Lá no capítulo 16, no versículo 7 em diante. Olha que lindo que é. Diz assim, olha: eu falo a verdade quando digo que é melhor que eu vá, melhor a vocês que eu vá, Jesus falando, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá a pessoa do mundo, veja, as pessoas do mundo, que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em Jesus, né? Não creem em mim. Estão erradas a respeito do direito e justo porque eu vou para o Pai, falando de justiça, né? Direito, coisas direitas. E vocês não me vereis mais, né? E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado, né? Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará todas as verdades a você. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a você. Veja, ele estava falando aqui de um substituto. Ele estava falando aqui do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. Ele estava falando aqui de um consolador, aquele a quem ele enviaria, né? E quando ele viesse, então, ele iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo,
do pecado porque não creram em Jesus, da justiça porque Jesus foi para o Pai, e do juízo porque esse sistema do mundo e o que está no mundo, que seria o diabo, Satanás, o príncipe dessa terra, o Deus desse século, já está condenado, né? Mas veja, ele fala da vinda do Espírito Santo. Ele fala que quando ele chegar aqui, ele vai nos dirigir em toda a verdade. E dirigir em toda a verdade. E quando ele dirigir na verdade, é porque ele irá receber de Jesus. Jesus irá anunciar a ele e ele estará anunciando a nós, né? E assim, Jesus estaria recebendo glória lá no céu. Veja, o Espírito, ele vai ficar sabendo, e eu vou dizer, e ele vai anunciar a vocês. Veja, ele está falando do Espírito Santo, o Consolador, e Consolador significa ajudador, ou do Espírito Santo, destinado para tomar o lugar de Cristo aqui na terra, né? Quando Jesus subiu ao céu, está à destra de Deus, ele é o sumo sacerdote que intercede por nós, e aqui na terra então, ele enviou um substituto, era isso que ele dizia, convém que eu vá, se eu não for, ele não virá, mas se eu for, né, eu vou lhe enviarei. Quem? O Espírito Santo, o Consolador. E ele virá, né? E ele tomará o meu lugar aqui nessa terra. Era o que Jesus estava falando. Ele ia tomar o lugar de Jesus aqui nessa terra. Mas veja, eles compreenderam isso. Eles compreenderam no dia de Pentecostes, né? Quando foram cheios do Espírito Santo, eles compreenderam todas as coisas. Mas lá em João capítulo 14, voltando para trás um pouquinho, olha o que ele fala também no capítulo 14. É tão lindo isso, irmão. Precisamos trazer isso para dentro de nós. Precisamos trazer, nós não estamos só, né? Nós não estamos só. A Bíblia fala que dois nomes foram dados a Jesus. O primeiro era Jesus, que significa salvação, salvador, né? E o segundo é Emanuel, o Deus conosco, né? Veja, Emanuel, o Deus conosco. Então hoje nós temos Deus em nós, o Espírito de Deus habita em nós, e esta é a razão de muitas pessoas não saberem, não crerem, né? E sofrerem tantas coisas, né? Porque essa posição é a maior de todas, é a melhor de todas. Lá em João 14, olha o que ele fala no versículo 23 em diante. Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai o amará. E o meu Pai e eu viremos, olha lá, viremos viver com ela. Que interessante, o meu Pai e eu, Deus e Jesus, nós vamos vir e viver com ela, olha lá, viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, a minha paz que eu lhes dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Veja lá, vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam, né? Olha que coisa linda. Jesus falando antecipadamente, né? Antes da cruz, antes da morte, antes da ressurreição. Jesus já estava falando aqui, né? Para que eles pudessem crer quando acontecesse. Mas veja quantas coisas maravilhosas ele disse aqui, né? Veja quantas coisas maravilhosas. Ele e o Pai viriam e fariam parte da nossa vida, viriam viver em nós. Que coisa linda. Essa expressão está lá no Novo Testamento, linguagem de hoje. Veja, Deus participando, vivendo dentro de cada um de nós, né? Tanto Deus como Jesus. Mas veja,
E ele fala então, mas o auxiliador, o Espírito Santo, né, que o meu Pai vai enviar em meu nome. Veja, o próprio Espírito de Deus. Nós precisamos entender que a Trindade são três. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Mas são três em um. Nós precisamos entender isso. A Trindade é um. Jesus é um, o Espírito Santo é um com Jesus e Jesus é um com Deus. Então a Trindade é uma pessoa, né? Os três em uma pessoa, dividido para um propósito cada um, mas são três em um. Então Jesus fala aqui que o Pai e Ele viria e habitariam em nós e viveriam em nós, né? Conosco, junto com cada um de nós. Essa é a expressão. Por isso que no versículo 23, ele diz, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai o amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Você sabia, irmão? Olha o que está dizendo aqui, viremos viver com ela. Olha, ele está vivendo com cada um de nós agora, né? Agora, isso é agora, porque nós já estamos vivendo esse tempo. Quando eles estavam ouvindo, os discípulos, até então Jesus não estava já consumado na cruz, né? Já não estava à destra de Deus como está hoje, mas veja, o tempo passou e hoje nós temos que crer nisso. Por isso que nós precisamos entender. No versículo 28, então, olha o que ele fala, vocês ouviram o que eu disse, eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Que coisa gostosa. Veja, ele fala dessa união, né? Essa união dentro de uma pessoa. Que coisa, isso é magnífico, isso é lindo. Por isso que 1 João, lá no final da Bíblia, né? Lá em 1 João, olha o que João escreve, lá no capítulo 4, né? No versículo 4, ele diz assim, meus filhinhos, vocês são de Deus, olha lá, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Veja, o Espírito que está em nós, que é o próprio Deus, né? A presença de Deus, a presença de Jesus em nós, na pessoa de Cristo. Esse Espírito que está em nós é maior do que o Espírito que está no mundo, né? É maior de toda a potestade, ele é maior que tudo, né? Ele habita em nós. Veja que coisa linda. Por isso no livro de Apocalipse, capítulo 1, lá no último livro de novo da Bíblia, né? No capítulo 1, lá no versículo 6, olha o que ele fala. Olha o que ele diz aqui, ó. Fez de nós, ele diz assim, olha, fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus, e Pai. A Jesus Cristo sejam dada a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então nós fomos feitos reinos e sacerdote, e uma outra versão, reis e sacerdote, né? Mas veja, reino e sacerdote, a fim de servirmos a Deus, né? Servirmos ao Deus, e Pai, olha aí, Pai, e a Jesus Cristo sejam dado a glória. Veja o objetivo de Deus na nossa vida, essa grandeza que aconteceu para cada um de nós, que a graça proporcionou, né? Que o sacrifício de Jesus na cruz proporcionou para nós. Veja, é tão lindo, é tão maravilhoso. Por isso que ele chega a dizer aqui, mesmo nos versículos que antecedem, né? Olha o que ele fala aqui, olha, versículo 1 em diante, de 1 a 6, nós vamos ler de 1 a 6, diz assim, olha, neste livro está escrito as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Cristo.
Feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa, olha lá, e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdote, a fim de que servimos ao seu Deus e Pai, e a Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém, Jesus. Mas é tão interessante, meu Deus, olha o que está escrito no versículo de número 5, né? Número 5, é tão lindo isso, né? Olha lá, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Que coisa, né? A ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele disse, a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Cristo, meu irmão, é o que nós entendemos aqui, né? Nós entendemos que nós não vamos andar, né? Nós vamos reinar do jeito que a gente quer, fazer as coisas acontecer para o nosso bem melhor. Não é nada disso, né? O que nós estamos falando aqui é que o reino é o reino de Deus, o reino é o reino de Cristo, Ele está em nós, né? E Ele é Deus, e o que nós vemos aí é que Ele vai reinar, né? Ele é que vai tomar frente, Ele que vai fazer todas as coisas. Vemos que Cristo é o príncipe dos reis da terra. Ele é o príncipe dos reis da terra. Cristo é o soberano diante de todos os reis da terra, ou seja, do mundo, né? Ele é o soberano, né? E é Ele então que vai reinar. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, se você abrir lá, olha o que Paulo fala a respeito da vida dele, né? Ele compreendendo todas essas coisas, então ele fala a respeito da sua própria vida. Então ele diz lá no versículo 20, olha, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo na fé, pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim, né? Veja lá, eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Mas ele se recusa, né? Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Paulo aceitou, né? Nós compreendemos, nós sabemos, ele deixou tudo, ele se afastou de tudo, né? Para assumir a posição que ele aceitou da parte de Deus no seu chamado, e ele compreendeu, né? Ele compreendeu que o reino era de Cristo, o testemunha fiel, que ele ia reinar sobre toda a terra, que sobre ele está a soberania do reinado de todos os reis sobre a terra, toda a autoridade sobre a terra, ele está acima de tudo, e que ele reinaria, né? E que o seu reino é um reino eterno. Mas veja, reinando, né? Então é ele que reina. Então o que Paulo está dizendo aqui, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo hoje eu vivo na fé, ele está dizendo aqui, quem reina sobre a minha vida é Cristo. Quem reina sobre a minha vida é Cristo, né? Paulo está dizendo isso. Por isso que ele fala, não, mas eu vivo, mas Cristo é que vive em mim. Então a vontade de Deus sendo feita através da vida de Paulo, né? Aquilo que Deus tinha preparado, aquele que Deus tinha chamado para realizar. Paulo compreendeu isso. Sabe, muitas pessoas não compreenderam nada disso. As pessoas só pensam nelas, sabe? Elas não pensam em realizar a vontade de Deus, elas pensam nelas. O objetivo delas
é o bem delas, sabe? É só aquilo ali, ela só vê em volta dela, né? E não é isso, não é isso. O objetivo de Deus é reinar, sim. Nós vamos ter o privilégio, né? Porque a Bíblia fala que nós teremos esse privilégio de coisas boas estarem acontecendo na nossa vida, mas Deus, ele será glorificado, irmão, quando não só na nossa vida acontece, quando também através de nós, na vida das outras pessoas. Por isso que sempre eu digo, compartilhe a live, fale para outro, né? Quantos amigos nós temos, quantos parentes nós temos, não é verdade? E muitas vezes nós omitimos isso. Não sei se por vergonha, não sei se por timidez, não sei se por pensar que eles não vão gostar, né? Meu irmão, não tem nada disso, sabe? Nós precisamos fazer isso, porque nós estamos aqui para ganhar alma. O reino de Deus está trabalhando, o reino de Deus está operando. Veja, ovelhas geram ovelhas, né? E o que nós devemos fazer é justamente isso, fazer a vontade de Deus sobressair na nossa vida, né? É tão lindo isso, é tão lindo. A soberania de Deus, a soberania de Jesus, do Cristo, né? Reinando sobre toda a terra. Por isso que Paulo, quando escreve em Coríntios, né? Olha o que ele diz em Coríntios, lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 6, é tão lindo. 1 Coríntios, lá no capítulo 6, lá no versículo de número 19, olha o que ele diz: será que vocês não sabem que o corpo, olha lá, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? É templo do Espírito Santo? Vamos dar uma paradinha aí primeiro, né? Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, veja bem, o templo de Deus aqui na terra, quando Deus habitava no templo, qual era o objetivo do templo de Deus aqui na terra? Era para que o pecador fosse lá e fizesse uma oração e recebesse o perdão dos pecados, para que um doente fosse lá e também tivesse a resposta da sua oração e a enfermidade fosse curada. Uma pessoa aflita, uma pessoa em estresse, uma pessoa nervosa, pudesse ir lá, né? E lá fizesse a sua oração, recebesse tudo o que ela precisasse e saísse de lá uma nova criatura, uma nova pessoa, né? Veja, lá encontraria tudo. Quando nós vemos Salomão, até mesmo consagrando o templo, a oração que ele fez foi essa, dizendo a Deus que todos que viessem naquele lugar, orassem naquele lugar, tivessem a resposta de todos os seus pedidos. Agora está falando aqui que nós somos o templo, né? Então as pessoas têm que se dirigir a nós, a você, a nós. Por isso que diz aqui, ó, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? E depois ele diz, que vive em vocês, ele lhes foi dado por Deus. Olha lá, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Olha lá, pois ele os comprou e pagou o preço, portanto usem o seu corpo para a glória de Deus. Você entende, irmão? Você entende? As pessoas estão sofrendo perto de você e elas começam a falar de medo, de sofrimento perto de você, esperando receber alguma coisa de você, porque nós somos o templo de Deus, porque Deus está em nós. Você não consegue entender muitas vezes por que as pessoas estão falando tudo aquilo perto de você, mas estão falando porque Deus colocou ela ali para falar, porque em você ela vai encontrar a resposta da solução dela. É tão interessante isso, porque nós somos o templo de Deus. Agora, não tem como Deus agir se nós não estivermos sendo dirigidos por Ele. Não tem como. Não vai sair uma voz do nada e aconselhar aquela pessoa. Não vai fazer isso. Mas se nós, ali naquele momento, né, ouvir a pessoa, ela está com um problema de câncer, ela está com um problema, sei lá, de qualquer tipo de enfermidade, está com medo disso, está estressada. Veja, como algumas pessoas fazem, né? Passa o telefone do pastor Miguel, olha, liga lá para ele vai atender você, ele vai orar por você, você vai ver, a tua vida vai ser abençoada. Pessoas ligam, e quando ligam, ela até mesmo diz, fulana que deu o teu telefone, e eu recebo com todo carinho, eu recebo aqui com todo carinho, e oro pelas pessoas, e o milagre tem acontecido.
Então, o que nós precisamos é dar demonstração que verdadeiramente somos o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus é que age através da nossa vida. Sabe, ninguém está dizendo que todo mundo deve ser pastor, mas veja bem, é o mesmo Espírito que está na vida de todos, mas cada um com um propósito. Mas nós podemos levar a pessoa à direção que receba uma oração, convidá-la para ir para a igreja, né? Ouvir a palavra de Deus, nesse tempo de dificuldade, ouvir uma palavra de um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que opera o milagre. Meu irmão, tem tantos casos de pessoas que levaram pessoas lá no fundo do poço e de repente a pessoa levantou, né? E hoje serve em Deus com tanta alegria, né? E tem prazer de dizer, fulano é que me trouxe para ouvir a palavra de Deus. Sabe, o mundo está precisando disso, é isso que o mundo está precisando. E eu acredito que esses últimos tempos agora, Deus vai restaurar de uma forma tão maravilhosa, né? Revelando às pessoas o que elas são e elas colocando em prática, né? Porque receberam a revelação de Deus. E então pessoas vão ser abençoadas. Que coisa gostosa, que coisa gostosa. O templo de Deus trabalhando numa loja, o templo de Deus trabalhando talvez dentro de uma farmácia, ou numa empresa, ou seja, qualquer lugar. Lá está o templo de Deus. Olha lá, Deus está lá, eu e o Pai, disse Jesus, estamos nela, né? Vivemos nela, então Ele está lá. E quem é Deus, meu irmão? Ele tem a solução para tudo, Ele tem a palavra de vitória para tudo. Jesus venceu, Ele está reinando, Ele reina sobre os reis do mundo. Veja, nós precisamos entender isso. Veja, ninguém vai se decepcionar por aconselhar alguém a buscar Deus. Ninguém vai se decepcionar por orientar uma pessoa para buscar socorro em qualquer área da vida da parte de Deus. Deus vai honrar, meu irmão. Essa pessoa vai ser curada, essa pessoa vai ser levantada, essa pessoa vai ser transformada. Mas por quê? Porque alguém, né? Deixando que o Espírito Santo use ela, direcione essa pessoa para o lugar certo. Por isso que Deus disse que Ele não tem prazer em sacrifício. Ele tem prazer no quê? Em misericórdia. Misericórdia quero, disse Deus, né? O que é misericórdia? É sentir o peso do sofrimento de alguém. É isso, misericórdia é isso. Compaixão também é isso. É sentir o que aquela pessoa está sentindo. A pessoa que tem um câncer, a pessoa que está estressada, com medo, né? Com síndrome de medo, né? Alguma coisa assim, sabe? Sentir aquilo ali. Uma pessoa que está com um problema familiar, sentir aquele problema, sabe? Se nós não sentirmos, não vai adiantar fazer nada, nós não vamos fazer nada. Mas quando nós sentimos aquele problema, nós buscamos a solução para ela, né? Nós vamos pegá-la, levá-la para a igreja e Deus vai abençoar ela. Eu vou contar uma passagem da minha vida. Certa época lá atrás, quando eu me desfiz da primeira empresa, eu tinha uma segunda empresa. E eu fiquei mais um período de tempo nessa segunda empresa, mexendo com guindaste, aquilo que levanta peso, né? E eu tinha um funcionário, e ele era um alcoólatra de mão cheia, aquele rapaz lá. Chamava-se Francisco. A mãe dele gostava tanto de mim, e aí, não sei ainda se é viva, mas ela gostava muito de mim. Morava aqui em Charqueado, em Paraísolândia. Sabe, quando eu fui contratar, não fui para contratar o filho, eu fui para contratar o pai. E no fim, acabei trazendo o filho para trabalhar comigo. Mas ele bebia, ele tinha esse defeito. Era um menino muito bom, mas ele bebia. E de uma hora para outra estava bêbado. Eu não sei de onde surgia a bebida, e ele ficava bêbado. Eu levava comida para ele, eu saía de lá, levava comida, quando chegava ele estava bêbado. E eu pegava ele bêbado mesmo, colocava no carro e levava na igreja. E quantas vezes eu me senti totalmente envergonhado, mas envergonhado. E quando todo mundo ficava de pé batendo palma, ele ficava sentado batendo palma. Quando todo mundo sentava, ele ficava de pé batendo palma. Eu ficava, meu Deus do céu, eu não sabia onde pôr a cara. Um dia Deus falou para mim, graças a Deus, porque ele está aí, está todo mundo vendo, e vendo a situação dele, está todo mundo orando por ele. E eu acalmei, eu falei, puxa vida, eu não pensei nisso, né? E continuei levando. E depois que eu desfiz a empresa, ele acabou indo para outro lugar, não vi mais, eu não cheguei a ver mais.
Mas, passado muitos anos, eu encontro com ele num lugar, e ele veio correndo me abraçar. Mas veio correndo me abraçar. Eu até assustei quando eu vi ele daquele dia, porque eu já imaginava que estava morto, de tanto que bebia. E de repente o cara estava saudável e todo feliz, obrigado, obrigado, minha mãe ama o senhor, eu vou falar para ela que eu encontrei com o senhor, e papai começou a falar tanta coisa, e me abraçou, falou, eu não bebo mais, acabou, esse tempo de bebida acabou, não bebo mais, estou completamente liberto, estou trabalhando na igreja, estou servindo Deus na igreja. Meu irmão, eu fiquei pasmo, eu fiquei parado, sabe? Eu fiquei parado. Por isso que o nosso trabalho nunca é perdido. O nosso trabalho nunca fica esquecido, sabe? Deus opera, Deus honra, Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus maravilhoso. Mas veja, e assim tantas outras coisas que aconteceram, tantas outras coisas, porque a pessoa precisava de alguma coisa. Se não fosse dado, nada acontecia, nada acontecia. Quando eu comprei a chácara aqui, os terrenos da chácara aqui, isso há muito tempo, tinha um rapaz que morava aqui no loteamento, e aqui todo mundo conhece ele em Artemis, é o Jeremias, é um cara maravilhoso. Mas veja, naquele tempo lá, todo mundo dizia, não pega ele, não pega ele, não pega ele, porque ele vai acabar com a sua vida, ele vai acabar com o que você tem. Eu falei, mas por quê? Qual a razão? Ah, vai acabar, porque ele bebe muito. Eu falei, mas se ninguém der uma oportunidade para ele, como é que vai ficar? Ele tem uma família, tem 4, 5 filhos, como é que vai ficar? E eu acabei gostando dele e deixei ele trabalhar. Um dia eu chego na chácara, ele falou triste para mim, a minha filhinha está com simioto. Eu não sabia o que era isso. Cheguei em casa, perguntei para a Rosalie, o que significa simioto? Ela falou, é desnutrição, cresce a cabeça e o corpinho fica pequeno. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo? Tem cura isso aí? Tem, isso aí é só levar no médico, o médico vai fazer exames, vai dar vitamina e recupera tudo. Mas então vamos fazer isso então. Aí voltei aqui, fui na casa dele e disse, amanhã você desce comigo, a criança desce comigo e a Rosalie vai levar você no médico. Era o médico que tratava das minhas filhas. Eu falei, vai no médico, vai levar no médico. E levei, e tratou. Nossa, recuperou a criança, tudo virou uma maravilha. Coloquei ele para trabalhar aqui comigo. Meu irmão, depois o cara se converte, a família toda se converte. Olha que coisa linda. A Fernanda foi batizada com o Espírito Santo na casa dele num culto de oração com 7 anos de idade, novinha ainda. A Fernanda foi batizada com o Espírito Santo na casa que eu tinha aqui, onde a Fernanda mora. Eu mandei fazer uma casa ali, rapidinho, fizeram uma casa e esse cara morou nessa casa aí por muitos anos. Eu registrei, ele trabalhava comigo, eu viajava, era dono da empresa e ele ficava aqui. Mas veja, uma oportunidade dada, algo foi feito. Aquele tempo nem crente eu era. Veja, mas uma oportunidade dada, algo foi feito, o milagre aconteceu. É tão lindo, eu encontro com os filhos dele, eu já nem conheço mais, mas quando falam para mim que fulano é filho, outro é filho, eu vejo e falo, nossa, tão grande e bonito que estão, né? Mas veja, são oportunidades, nós somos o templo do Espírito Santo agora, nós precisamos ajudar as pessoas, né? Nós precisamos favorecê-las, assim como alguém fez por nós fazemos para outros agora, precisamos entender isso. Reinar, né? Nós vamos reinar e nós vamos então sobressair em tudo. Por quê? Porque nós temos o maior em nós. E se o maior está em nós, meu irmão, nada é maior do que o próprio Deus. Nada. E se nós conhecemos o Deus da Bíblia, ele tem domínio com fogo, com peste, com doença, qualquer coisa. Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor de tudo. Ele é Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi, o Elohim, o grande eu sou, o El Shaddai. Ele é tudo. Ele governa sobre tudo, Ele é Senhor de tudo, e habita em nós. Então nós perdemos o medo, nós vivemos, Ele está vivendo junto com nós, tudo que nós precisamos, Ele supre as nossas necessidades. Se precisamos de alguma coisa, nós clamamos, Ele nos ajuda, nos favorece. Veja, o nosso caminho é guiado por Ele, mas também é guiado por Ele, dirigido por Ele para o nosso bem e para o bem dos outros, né? É isso que nós devemos de fazer. E é isso que muitas pessoas não entendem. Pensam só em si próprio, querem o melhor da parte de Deus
e aquele que está do lado acaba sendo esquecido. Não por má fé, mas porque desconhecem o que são. E Deus está nos revelando o que somos, porque Deus quer o melhor para cada um de nós, meu irmão. Por isso eu estou sempre dizendo, compartilhe, convide alguém, participe, sabe? Fale os milagres que Deus tem feito na tua vida, para que outros possam ver, ouvir, né? E também possam desejar. Quem nesta terra não deseja o bem, meu irmão? Não existe quem não deseja, todos desejam. E nós temos o maior dentro de nós. Paulo chega a dizer assim, eu me sinto devedor, Paulo fala, devedor. Por que ele se sentia devedor? Porque ele tinha condição dentro dele, o próprio Deus que estava nele, né? Pode resolver toda e qualquer circunstância. Quanto ao pecado, ele próprio diz, aqui está, quem foi o maior pecador, né? O maior pecador. Veja, ele intitulou ele como o maior. Então, quanto aos outros, se Deus fez o que fez na vida dele, faria também na vida dos outros com mais até facilidade. Deus não precisa de facilidade, ele é Deus, né? Mas Deus faria. Mas o que nós precisamos é justamente isso, né? Amar as pessoas. Amar as pessoas. E se nós fazermos isso, tudo vai acontecer na nossa vida. Vamos ficar com essa palavra no nosso coração, né? Deixe Cristo reinar. Ele é maravilhoso. E tudo vai acontecer de melhor na tua vida, na tua casa, porque para a tua vida, para a tua casa tem promessas, né? Tem promessas ilimitadas de proteção, de livramento, de suprir todas as coisas, promessas com filhos, com marido, esposa, enfim, uma vida abundante que Jesus trouxe. Mas também agora nós precisamos olhar para a vida dos outros, né? E trazê-las também, porque o nosso Deus enviou Jesus para salvar todas as pessoas, né? O desejo de Deus é esse. E quem ele usa? Nós, a própria igreja, que ele comprou e pagou com o sangue de Jesus ali no Calvário, né? Vamos orar, meu irmão. Deus ama você. Amanhã nós vamos ter o culto presencial, né? Até então nós vamos ter, não sabemos o que vai acontecer para frente. Se chegar alguma notícia, nós vamos saber o que fazer, né? Mas creio em Deus, que nós vamos dar continuidade do que estamos fazendo, né? Deus é maravilhoso. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Pai, por Tua bondade, por Teu amor, por Tua misericórdia, ó Pai, pela graça que o Senhor nos concedeu, Pai, a graça tão maravilhosa que é, que Tu, Deus, nos fizestes, Pai, habitação Tua, morada Tua, Pai, onde o próprio Jesus e o Pai está habitando e vivendo dentro de cada um de nós, na pessoa de Cristo, ó Pai, e Ele está reinando, Pai. Desta maneira Ele reina sobre toda a terra, sobre o mundo, ó Pai, através de pessoas que é o corpo de Cristo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ajude-nos, ó Pai, a compreender essa verdade, e que esta verdade, Deus, esteja atada dentro do nosso coração, Pai, e também preenchendo a nossa mente, ó Pai, para que possamos ser realmente, ó Deus, um verdadeiro templo, Pai, onde as pessoas possam ser trazidas por Deus e encontrarem ali, ó Deus, uma palavra de vitória, um caminho de vitória, uma solução, Pai, para tudo que elas estão precisando. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti, ó Pai. Eu oro por todos que estão conectados nessa noite, por cada família representada, Pai. E eu abençoo cada lar, cada casa, cada família, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo, Pai, com a saúde. Eu abençoo, Deus, com a prosperidade. Eu abençoo, Deus, com toda a sorte de bênção, Pai. Com cada necessidade suprida, Pai. Assim eu abençoo esse Teu povo amado, Pai, que o Senhor comprou, pagou e pertencem a Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai. Assim eu abençoo todos para o Teu louvor e Tua glória, Pai. Abençoo, Deus, o mundo, Pai. Declaramos em nome de Jesus Cristo, Pai, porque Tua palavra diz:
Se duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, isso se fará. Pai, eu creio, tem pessoas que estão ouvindo esta live, que estão orando, que concordam, Pai, para o fim desta pandemia, Pai, para que esse fim, Pai, aconteça, Pai, sobre toda a terra, em nome de Jesus Cristo, Pai, o fim deste coronavírus, Pai, a eliminação deles, pois em nome de Jesus Cristo, Pai, nós declaramos o fim, Pai, desse vírus sobre a terra, em nome de Jesus Cristo, Pai. E as pessoas que estão contaminadas, Pai, nós declaramos todas elas, Pai, livres da contaminação e livres, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, de todo o mal no corpo, Pai. Curadas, libertas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim as abençoamos para o teu louvor e tua glória, Pai. No nome de Jesus Cristo também, Pai, nós clamamos pela salvação das almas, Pai. Clamamos em nome de Jesus Cristo pela salvação das almas, Pai. Ó Deus, clamamos, pedimos a Ti, dá-nos as almas, Pai, no nome de Jesus, Pai. Ó Deus, acrescenta, Pai, aqueles que hão de ser salvos, e que Teu nome seja glorificado, Pai. Assim pedimos a Ti que o Espírito Santo convença, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, e que eles se convertam, Pai, e convertendo, Senhor, Tu possas também transformá-los, curá-los, abençoá-los, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos Israel, o Teu povo amado. Desejamos a paz de Jerusalém, ó Pai, e abençoamos as nações que desejam o bem de Jerusalém. Também abençoamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua igreja, Pai, os justos aperfeiçoados, Deus, que caminham na fé, que estão, Deus, debaixo do Teu cajado, Pai, que Tu tem, Deus, alimentado com a Tua verdade. Assim nós abençoamos a Tua igreja que peregrina em marcha, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, pelo que somos em Cristo Jesus. E que tudo, meu Pai, seja para o Teu louvor e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Precisamos guardar isso dentro de nós. Esse é o que Paulo fala, um grande tesouro de Deus em vasos de barro, né? Em vasos de barro. Deus quis assim e Deus fez assim, dessa maneira, né? Aquele que conhece, que discerne bem as coisas, esses vão crescer com Deus, né? Li no livro, e já há muito tempo já li isso aí, D.L. Moody, né? Um grande pregador de Deus. De repente, um dia, ouvindo um pregador dizer, e o pregador dizia que Deus estava buscando homens, né? Pessoas, mulheres, mas que pudessem entregar o coração para Ele. E se entregasse o coração para Deus, Deus faria maravilhas através dessa pessoa. E ele, naquele momento, ele compreendeu isso. Ele falou, coração, meu Deus, eu vou entregar então. Ele não era uma pessoa culta, ele era uma pessoa que nasceu num sítio, falava muito mal, mas muito mal mesmo, era pobre, não tinha qualificação nenhuma para nada. Mas quando ele ouviu a mensagem, ele falou, bom, tudo bem, então entrego o meu coração para Ti, faça de mim o que o Senhor quiser. Meu Deus do céu, com o passar do tempo, esse homem foi sendo polido por Deus, transformado por Deus, e foi um grande homem de Deus na história, lá pelo ano de 1800, mas um homem que ministrava para 3.000, 5.000 pessoas, saía uma multidão, entrava outra multidão, saía uma multidão, entrava outra multidão, e esse homem lá estava lá pregando a palavra de Deus, porque um dia ele deu o coração dele para Deus. Que coisa linda, irmão. Que coisa linda. Falava arrastado, falava mal, não tinha uma dicção perfeita, mas estava lá, falando aquilo que Deus tinha encontrado um coração para poder trabalhar. Deus é tremendo, meu irmão. Deus ama você, e é como você é que Deus comprou você. Você pertence a Deus, amém? Fica com Deus, durma bem, bom sono, né? Descanse bem, na paz. Olha, não aquiete, não fique nervoso, fica calminho, né? Não se atemorize, não tenha medo, disse a palavra de Deus, né? Fica na paz que Jesus já nos concedeu, amém? Amanhã é um novo dia, e o dia que vai acontecer amanhã é o dia que o Senhor Deus há de fazer, né? E fazendo o dia, pode ter certeza que é maravilhoso. Fica com Deus,
Um abraço da Rosalia, um abraço da Fernanda, um abraço do Danilo, meu abraço, um abraço do Isaac, né? Nós, eu e minha casa, nós amamos vocês, amém? Fica com Deus no nome de Jesus. Amanhã nós estaremos presencial, né? Presencial, amém? Então participe, vai lá. Ah, mas pastor, não vai dar porque eu chego um pouquinho tarde. Tudo bem, assista a live, né? Se conecte de novo e Deus vai estar abençoando sua casa, sua vida, tudo seu vai ser abençoado. Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Até mais.